Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Apocalipse segundo Fausto. É um livro do Marcos de Brito, que normalmente é publicado pela Faro Editorial. Mas como esse livro foge totalmente do que normalmente ele escreve, ele publicou pela coerência. E, gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Mesmo sabendo mais ou menos do que se tratava essa história, eu não estava nem um pouco preparada para o que eu encontrei aqui. Nem um pouco. Aqui a gente vai acompanhar a história do Fausto Macário, que é um ator que sempre interpretou Jesus Cristo. Ele tem a fisionomia muito parecida com Jesus, com o que é retratado de Jesus, na verdade, e ele sempre interpretou esse personagem, essa personalidade. E quando a nossa história começa, ele está em Pernambuco fazendo a Paixão de Cristo. E quando ele chega no segundo ato do Calvário, tem uma tempestade como nunca aconteceu naquela cidade. E o espetáculo é interrompido. Até aí não teria nenhum grande problema, né? Porque não ficou faltando muita coisa. Ficou faltando o final do Calvário e a ressurreição. E isso não foi encenado e não tinha condições, era muito arriscado. Então foi cancelado e não foi marcada outra data, não foi feito nada disso. O Fausto, ele tem 33 anos, que é a mesma idade em que Cristo foi crucificado e ressuscitou. E isso, de certa forma, o incomoda. O fato dele não ter conseguido encenar até o final a peça nesse ano fez com que ele começasse a se questionar se isso era um sinal, se tinha alguma coisa relacionada com a vida dele, ou se não. E enquanto ele discute isso com a sua psicóloga mesmo, não abertamente, não querendo, né, falar que isso estava incomodando, porque seria, de certa forma, absurdo ele se incomodar com uma coisa que é uma encenação, não é a vida real e tudo, ele fica em negação. E aí a gente vai acompanhar a mente dele e ver o quanto tudo isso o incomoda. Muita coisa o incomoda, mas principalmente as pessoas que são fanáticas. Os fanáticos religiosos o incomodam demais porque eles, de certa forma, acreditam que ele é o filho de Deus mesmo, que foi enviado para salvar a humanidade e evitar o apocalipse e coisas assim. E ele é parado na rua para pedirem para oração, para benzer, e isso o deixa muito irritado. Até que um belo dia ele acorda e nota duas pintas muito estranhas próximo à raiz do cabelo, na testa. E isso incomoda ele demais, porque ele trabalha com a imagem e isso tá maculando o rosto dele e ele precisa remover. Ele vai ao médico, remove isso, mas volta a aparecer. E quando o médico explica para ele o que seria aquilo, é ainda mais estranho, porque junto com essas pintas ele começa a ter sonhos muito estranhos em que ele tá sempre em uma posição não nem um pouco privilegiada. Ele se enxerga crucificado no lugar de Cristo e ele não consegue assimilar o que está acontecendo. Em meio a toda essa loucura que está a mente dele, começam a ter alguns sinais do apocalipse bíblico. Então a gente tem as trombetas, a gente tem um monte de coisa absurda acontecendo e o Fausto ali no meio sendo o cara que todo mundo acredita que veio para salvar a humanidade e acabar, interromper o apocalipse. Até que descobrem o que estava nascendo na testa dele. E isso vai fazer com que a vida dele vire dos avessos. Sim, numa maneira que não dá nem para explicar. É assim, surreal. Depois que você chega nas duas últimas partes desse livro, você entra num desespero, porque o fanatismo das pessoas com relação ao que está acontecendo, a interpretação das pessoas com relação ao que está acontecendo e a quem é Fausto é absurdo. E o Marcos faz uma crítica muito boa aqui, uma crítica regada de ironias,
ao fanatismo, de todo tipo de fanatismo, seja religioso, seja político, qualquer tipo de fanatismo, e o quanto isso altera as pessoas, altera a capacidade de bom senso do ser humano e faz com que ele faça coisas absurdas e inimagináveis. Coisas que você não faria em sã consciência, porque o seu bom senso e o seu juízo não deixariam você fazer. O seu caráter não deixaria você fazer. E tudo isso é tirado das pessoas por um fanatismo que não tem nenhuma explicação. E ele vai mostrando a loucura que vai acontecendo, tanto com Fausto e com as pessoas que estão ao redor dele e que acreditam piamente que ele é o enviado, que ele é um emissário, que ele é qualquer coisa do tipo. A ironia nesse livro tá contida dentro do fato de que o nome do nosso personagem é Fausto Macário. Pra quem não sabe, tanto um quanto o outro são personagens da literatura que venderam a sua alma ao diabo. E o nosso querido Fausto interpreta ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Então, como? Como ele tem o nome de duas pessoas que venderam a alma pro diabo, e ele interpreta Cristo, que é a personificação do bem, do amor e de tudo isso. Então, gente, é simplesmente perfeito. Quando eu cheguei na segunda parte desse livro, eu já sabia que esse livro ia entrar pros meus favoritos da vida. E não foi diferente. E eu já aviso, é um livro muito rápido de ser lido. Muito. Principalmente se você já tem um leve conhecimento sobre quem é Fausto e qual a relevância de Fausto. Então, tudo flui muito rápido. A escrita do Marcos aqui tá, assim, perfeita. A história é maravilhosa. A edição está impecável. E eu só posso dizer pra vocês, leiam. Porque não existe a menor possibilidade de ler esse livro e não gostar, certo? Então é isso. Eu vou deixar o link dele no box de descrição. E a gente se vê no próximo.